Tensões agravam-se no Médio Oriente após Israel ter lançado ataques aéreos contra alvos no Irão na sequência de ataques com mísseis lançados durante a noite por Teherão. Reino Unido, França e Alemanha apoiam proposta de Zelensky de negociações diretas com a Rússia. Diálogo deverá contar com a participação ativa dos Estados Unidos e Europa. Terremoto de magnitude 7,8 atinge o sul das Filipinas e faz vários mortos. Abalo desencadeou alertas de tsunami em toda a região. Momento histórico para Leão XIV. Pela primeira vez um Papa discursou no Congresso dos Deputados em Espanha. Os aplausos demoraram 7 minutos. As tensões entre Israel e o Irão intensificaram-se ainda mais na madrugada de segunda-feira, quando Israel lançou ataques aéreos contra alvos no centro e oeste do Irão, na sequência de ataques com mísseis lançados durante a noite a partir de Teherão. Foram ouvidas explosões em 3 cidades, incluindo a capital, de acordo com a televisão estatal iraniana. As Forças Armadas israelitas afirmaram que uma segunda onda de mísseis tinha sido lançada do Irão em direção a Israel na manhã de segunda-feira, tendo sido mobilizados sistemas de defesa aérea para interceptar o ataque. Mais tarde, durante a manhã, as Forças Armadas de Israel alertaram a população de que uma terceira vaga de mísseis iranianos tinha como alvo o país. Teherão insistiu que qualquer acordo para pôr fim definitivamente à guerra deve também pôr termo ao conflito paralelo no Líbano, onde Israel está a levar a cabo uma campanha contra o Hezbollah apoiado pelo Irão. Teherão tinha avisado que quaisquer novos ataques a Beirute desencadeariam uma retoma em grande escala das hostilidades. Durante dias, as negociações entre o Irão e os Estados Unidos sobre o frágil cessar-fogo ficaram paralisadas devido aos combates entre Israel e o Hezbollah. Israel ocupa agora o sul do Líbano e avançou para áreas do país que não controlava há mais de 20 anos, o que suscitou receios de que alargasse ainda mais a sua campanha. Um israelita abriu fogo em várias cidades no centro de Israel e fez uma vítima mortal antes de ser abatido pela polícia. Na sequência dos disparos, 5 pessoas ficaram feridas. Segundo as autoridades, foram levadas ao hospital para receber tratamento médico. A polícia informou que o agressor era de etnia palestiniana, mas tinha cidadania israelita. Está em curso uma investigação para determinar os motivos do ataque. De acordo com a imprensa local, o atirador disparou a partir do interior de um carro, o que lhe permitiu chegar a diferentes zonas em poucos minutos. O primeiro-ministro israelita fala num ataque terrorista. Benjamin Netanyahu diz também que houve uma resposta rápida das forças de segurança e sublinha que a ameaça foi neutralizada. Durante o fim de semana, Israel lançou ataques contra o Líbano, matando várias pessoas, incluindo 3 membros das Forças Armadas libanesas. A ofensiva aconteceu poucos dias depois de as duas partes terem chegado a um acordo de cessar-fogo. Em entrevista à Euronews, o vice-chefe da missão da UNIFIL afirmou que, embora a Força de Manutenção de Paz da ONU esteja no terreno, não pode forçar qualquer acordo às partes envolvidas. There was already a cessation of hostilities agreement found in November 24. We have supported this, in particular the redeployment of the Lebanese armed forces to the south, verifying that Hezbollah had vacated the south and helping the Lebanese armed forces to clear the south of weapons that were not under the control of the state. So we are here to support a process, but when the process fails, then it is not for UNIFIL to substitute itself to the parties and force an agreement that the parties have to implement. O Hezbollah rejeitou as negociações entre Israel e o Líbano. O cessar-fogo anterior tem sido violado diariamente com tropas israelitas no interior do território libanês e militantes do Hezbollah a continuarem os ataques. I think it's very difficult to see now a change within a few weeks. There is always the chance that the political process, the political will of the parties will change things on the ground. I think we see this under the US negotiation that are currently ongoing in Washington, but it's a very complicated process. O exército libanês afirmou que os contínuos ataques israelitas estão a comprometer os esforços no sentido de um cessar-fogo abrangente e a retirada israelita dos territórios libaneses ocupados.
Os líderes de França, Alemanha e Reino Unido apoiaram o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no apelo a negociações diretas de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. A confirmação chegou através de uma declaração conjunta logo após conversações sobre defesa em Londres, no domingo à noite. Zelensky reuniu-se com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Friedrich Merz em Downing Street, numa altura em que a guerra entra no seu 5º ano. Os líderes apoiaram a proposta de um diálogo direto entre a Ucrânia e a Rússia, com a participação ativa dos Estados Unidos e da Europa. A posição conjunta indica que a atual linha de contacto deve ser o ponto de partida para as negociações e que as fronteiras internacionais não devem ser alteradas pela força. A reunião do domingo em Londres surge depois de Zelensky ter proposto numa carta aberta um encontro direto com Vladimir Putin. O presidente russo rejeitou a proposta, afirmando que não via qualquer sentido em encontrar-se com Zelensky até que um possível acordo de paz tivesse sido alcançado. Reino Unido, França e Alemanha têm sido importantes aliados da Ucrânia na sequência da invasão russa em larga escala em fevereiro de 2022. A União Europeia disponibilizou 5 milhões de euros adicionais para apoiar os esforços de contenção do mais recente surto de ébola no leste da República Democrática do Congo. Esta medida surge no momento em que a epidemia de ébola continua a acelerar na África Central, onde já foram confirmados quase 500 casos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Durante a sua visita à região, a Comissária Europeia para a Gestão de Crise explicou como é que o novo financiamento vai ser utilizado. Dès l'apparition de l'épidémie, nous nous sommes mobilisés, nous étions très rapidement sur le terrain pour renforcer l'aide. Et cet engagement continue aujourd'hui. Je ne viens pas les mains vides, je viens avec 5 millions supplémentaires pour créer des centres régionaux de diagnostic dans les provinces qui sont les plus touchées. A comissária confirmou que o novo financiamento visa reforçar a capacidade de detecção em áreas onde o vírus se está a propagar, permitindo às autoridades de saúde identificar e isolar os casos mais rapidamente. De acordo com a última atualização, de sábado, 82 pessoas perderam a vida na República Democrática do Congo, onde o surto foi oficialmente declarado há 3 semanas. Os especialistas em saúde alertaram que, se não for controlada, a epidemia pode tornar-se numa das maiores de sempre. Um terremoto de magnitude 7.8 atingiu o sul das Filipinas na segunda-feira, fazendo pelo menos 19 mortos. O abalo derrubou edifícios e desencadeou alertas de tsunami em toda a região. Mais de 130 pessoas ficaram feridas, principalmente em edifícios danificados, segundo informaram as autoridades. Trata-se do terremoto mais forte a atingir as Filipinas este ano, afetando a região sul de Mindanao. Foram registadas ondas de tsunami de 1 metro ao longo das costas mais próximas. Uma série de réplicas poderosas abalou a área cerca de 2 horas após o primeiro sismo, sendo que a maior atingiu 6.5 na escala de Richter. General Santos, uma cidade portuária do sul com mais de 700 mil habitantes, foi uma das mais afetadas. Foram emitidos alertas de tsunami em toda a região, incluindo na Indonésia, Malásia, Taiwan, Japão e em várias nações insulares do Pacífico. Os terremotos são uma ocorrência quase diária nas Filipinas. O país fica situado no Anel de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japão ao Sudeste Asiático e atravessa a Bacia do Pacífico. O presidente da África do Sul comprometeu-se a tomar medidas face ao que descreveu como preocupações relacionadas com a imigração ilegal após um aumento dos protestos e do sentimento anti-imigrante no país. Em entrevista à televisão nacional, no domingo, o político reconheceu as tensões, afirmando que muitos sul-africanos estão a levantar questões difíceis, mas legítimas. No entanto, advertiu que apenas funcionários governamentais autorizados podem agir contra violações da lei. Only the authorized government officials may act against violations of the law, including violations of our immigration laws. No other person is allowed, for example, to confront someone in the street, in the pathways of our country to demand proof of identity. Os comentários do presidente da África do Sul surgem num contexto em que grupos que defendem um reforço das medidas contra a imigração têm vindo a ganhar visibilidade.
Isto decorre na sequência de uma série de protestos, intimidações e atos de assédio dirigidos a imigrantes africanos suspeitos de residir ilegalmente no país. Estes grupos estabeleceram o prazo de 30 de junho para que os estrangeiros que se encontram ilegalmente na África do Sul abandonem o país. É o terceiro dia da viagem do Papa à Espanha e o dia mais político. De manhã, Leão XIV esteve no Congresso dos Deputados. Foi a primeira vez que um Papa discursou no Parlamento espanhol. O líder dos católicos reconheceu que nem sempre a Igreja esteve à altura das circunstâncias, nem respondeu de acordo com a tradição cristã. Também pediu um acolhimento digno para os imigrantes. A imigração é, aliás, o grande tema desta viagem. Numerosos homens, mulheres e niños se ven obrigados, por circunstâncias muitas vezes dramáticas, a partir de suas comunidades e deixar atrás seres queridos, histórias e vínculos. Leão XIV também falou de política, disse que não deve haver uma desqualificação permanente dos adversários. Isto depois de se reunir com o líder do governo espanhol, Pedro Sánchez. Está também na agenda para o dia de hoje um encontro com as vítimas dos abusos na Igreja, que decorre à porta fechada. A visita de Leão XIV parece criar algum consenso na política espanhola. No Congresso foi aplaudido longamente pelos deputados. As palmas, depois do discurso, duraram cerca de 7 minutos.